Descubra a incrível história de vida dessa avó, sofrimento, vingança e uma superação emocionante. A pequena cidade de Monte Alegre respirava uma mistura de alegria e tristeza. Entre os risos dos vizinhos, Dona Elza, uma avó de 67 anos, levantava sua barraca de lanches na praça central. Conhecida carinhosamente como vovó, sua história era repleta de desafios. Desde a morte trágica de seu amado marido em um acidente de trabalho, o chão sob seus pés parecia ruir, mas o amor por seus 3 filhos a mantinha firme. O aroma do café fresco e do sanduíche saindo da chapa era sua forma de sobreviver, uma resistência ao abismo da desigualdade que cercava sua vida. Certa manhã ensolarada, quando as cores vibrantes da cidade pareciam abraçá-la, Miguel, seu ex-patrão, surgiria como um fantasma do passado. Com ares de quem não se importa com a dor alheia, ele ofereceu ajuda a Dona Elza. Ela o encarou com desconfiança, mas a necessidade de melhorar suas finanças folk e a esperança de um futuro menos pesado levaram a ouvi-lo. No entanto, ao verificar suas contas naquela mesma tarde, seu coração parou. Miguel não era um amigo. Ele havia se apossado de sua lanchonete e também dos sonhos que acompanhavam. O peso daquela revelação era como um soco no estômago. Veio a indignação, aquelas lágrimas ardendo nos olhos, transformadas em determinação. Como ele pôde fazer isso? Ela se perguntava, mas não havia tempo para lamentos. O amor por seus filhos incendiava dentro dela uma vontade incontrolável de retomar o que era seu. A dúvida consumia: seguir em frente e aceitar a injustiça ou lutar contra aquele que ousou explorar sua fragilidade. Naquela noite, a tempestade que açoitou Monte Alegre parecia refletir seu próprio tumulto interno. Quando seus filhos chegaram, os abraços apertados eram um alívio em meio à dor. Eles também carregavam suas lutas, e juntos, compartilharam histórias de discriminação que ressoavam na comunidade. Naquele instante, Dona Elza percebeu que não estava sozinha. A força de sua família renascia. Eles formaram um pacto silencioso: unir forças para enfrentar Miguel, levar os outros moradores a se levantarem e reclamarem o que era justo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os murmúrios na comunidade começaram a esquentar. O clima estava mudando. Mas a sombra de Miguel era pesada e sua influência aterrorizante. O que viria a seguir? Eles teriam coragem de desafiar o poderoso, mesmo sabendo que a luta poderia custar muito mais do que ousavam imaginar? Dona Elza olhou para seus filhos, sentindo um misto de esperança e receio. O embate estava apenas começando, e a pergunta ecoava: até onde seriam capazes de ir em busca de justiça? Com o coração ardendo de revolta, Dona Elza acordou naquela manhã decidida a mudar o rumo de sua história. Olhou pela janela e viu a cidade acordar. As pessoas passavam apressadas, mas nos rostos delas havia uma familiaridade que a encorajava. Em seu íntimo, sabia que não poderia enfrentar Miguel sozinha. Aquela luta precisava ser coletiva, um grito de resistência. Na praça, ela montou sua barraca com um brilho diferente nos olhos. Não era apenas sua comida que estava ali, eram suas esperanças e sua força. Quando o sol subiu mais alto, os clientes começaram a se aproximar. Cada sanduíche vendido era um ato de coragem. Ela conversava com os vizinhos, contava sua história enquanto servia café e pão de queijo, e aos poucos as pessoas começaram a se mobilizar. Você não está sozinha, Dona Elza, dizia Dona Rosa, uma cliente frequente que ressoava a dor de muitas mulheres da cidade. Outras mulheres chegaram também, compartilhando suas lutas, suas dores, e juntas elas fortaleceram esse laço invisível que as unia. Elas, became suas aliadas, travaram um compromisso silencioso de união. A injustiça não era apenas dela, era de todas. Em um ato de bravura e solidariedade, decidiram organizar uma reunião no galpão da praça no próximo fim de semana. A ideia era clara: reunir as histórias, unir as vozes e tomar um posicionamento frente à opressão de Miguel. A excitação no ar era palpável, mas a dúvida também estava presente. E se Miguel ameaçasse retaliar? E se os moradores não apoiassem a causa? Naquela noite, enquanto preparava o jantar com seus filhos, Dona Elza compartilhou suas preocupações. O olhar de seus filhos refletia os mesmos medos, mas ao mesmo tempo havia uma determinação que ardia em seus corações.
Eles decidiram que, independente do que acontecesse, não se calariam. A força da família, unida, era o que precisava para enfrentar a tempestade. Os dias seguintes foram preenchidos com planejamento e conversas. Com cada conversa, Dona Elsa sentia uma nova força crescer dentro dela. Ela se lembrou dos ensinamentos de seu marido, que sempre lhe dizia que um povo unido é imbatível. Era isso que queria, que todos sentissem o poder de se levantar juntos. Finalmente, o dia da reunião chegou. O galpão estava cheio. As vozes ecoavam, histórias de sofrimento e superação tomavam espaço. Algo estava surgindo ali, uma nova energia. Dona Elsa subiu ao palco, o olhar firme e a voz forte. Ela falava sobre coragem, sobre fé e, principalmente, sobre o amor. Love por suas famílias, por Monte Alegre. O que Miguel fez foi errado. Não vamos mais permitir que ele nos trate com desprezo, proclamou ela, enquanto aplausos e gritos de apoio ecoavam. Era um momento de transformação, onde a esperança se misturava com a adrenalina da luta. Mas, como toda história, o desafio estava longe de acabar. No meio da agitação, alguém no fundo da sala se levantou. Miguel. Ele estava ali, observando e ouvindo tudo. O ambiente congelou. E naqueles instantes, o respeito e a coragem adquiridos durante a reunião tremiam, prestes a colidir com a fúria do passado. O que faria Dona Elsa diante daquela presença? Ela tinha coragem o suficiente para enfrentar o medo, ou a sombra do opressor ainda lhe traria pânicos intermináveis? O silêncio na sala se arrastava, como se o próprio ar estivesse preso. Dona Elsa sentiu seu coração disparar. Miguel estava ali, com aquele olhar desdenhoso que conhecia tão bem. Ele sempre se achou superior, e agora, com um simples movimento, parecia querer reassumir a posição de opressor que tanto tempo manteve. Então, essa é a sua nova tática? Reunir a cidade para falar mal de mim? Sua voz cortou a tensão como uma faca. As pessoas ao redor trocavam olhares nervosos, mas Dona Elsa não poderia recuar. Não agora. Com um movimento decidido, ela respirou fundo. O calor do momento a impulsionou. Não é sobre você, Miguel. Nunca foi. É sobre nós, as pessoas que você menospreza. É hora de nos unirmos e reivindicarmos nosso espaço, respondeu, sua voz vibrando com um misto de raiva e determinação. Murmúrio de apoio cresceu entre os presentes. Elas estavam do lado dela. Mas e Miguel? Ele estava começando a se agitar, os olhos escurecendo. Dona Elsa viu a frustração tomando conta dele. E por um momento, seu coração hesitou. Era perigoso desafiá-lo. As memórias de suas ameaças, de suas promessas de punição, ecoaram em sua mente como um velho disco arranhado. Se você acha que pode me desafiá-lo, então está muito enganada, Miguel disse, sussurrando com um sorriso sarcástico. Nesse instante, Dona Elsa fez uma escolha que mudaria sua vida para sempre. Em vez de recuar, ela avançou um passo à frente. Eu não estou aqui para brigar, mas para unir. Você não pode nos calar mais, Miguel. As pessoas não têm mais medo de você. A cidade acordou, e você já não é mais poderoso como antes. A resposta dela foi uma detonação na sala. Gritos encorajadores surgiram, 1000 vozes em uníssono aplaudindo aquela ousadia. Dona Rosa, Dona Clara e tantas outras começaram a gritar, e dentro dela, uma força intensa tomou forma. Ela olhou novamente para Miguel, esperando um golpe, um ataque. Mas, para sua surpresa, ele recuou. O desprezo se transformou em um misto de raiva e incredulidade. Ele não estava preparado para a resistência que se formava diante dele. Eu não vou esquecer isso, Elsa. Ele respirou pesado, já se afastando. Você vai se arrepender. A sala encheu-se de murmúrios. Algumas mulheres se levantaram, prontas para gritar de volta, mas Dona Elsa levantou a mão e pediu calma. Ela sabia que essa era uma luta que precisava de estratégia, não de impulsividade. Ele pode tentar nos intimidar, mas vamos ficar firmes. Se ele voltar, voltaremos ainda mais unidas. A força está em nós. As palavras de encorajamento contraíram um novo tipo de união dentro daquele galpão. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra já começava a se formar. As ameaças de Miguel não eram palavras vazias. O que ele faria agora? Poderia ele buscar sua vingança? Dona Elsa deixou a reunião com um misto de adrenalina e medo, mas, ao mesmo tempo, um sentimento inédito que a iluminava. Um caminho novo estava diante dela, repleto de possibilidades, e ela não queria estar sozinha. Juntas, elas eram mais fortes. Mas a pergunta ainda pairava no ar.
Miguel se contentaria em recuar ou seus próximos passos seriam mais traiçoeiros do que poderiam imaginar? O dia estava se pondo, e as sombras da cidade pareciam mais longas, prenunciando desafios futuros. O que viriam para Dona Elsa e suas aliadas? Uma batalha estava apenas começando. A noite descia lentamente sobre a cidade, envolvendo cada canto em um manto de tensão e expectativa. Dona Elsa caminhava apressada, seu coração acelerado. As palavras de Miguel ainda ecoavam em sua mente, enquanto as imagens de sua luta começavam a tomar forma. Ela sabia que o desafio estava longe de terminar, e que Miguel tinha suas garras afiadas prontas para atacar. As mulheres ao seu redor se dispersaram lentamente, mas algumas permaneceram, como se buscassem consolo na presença umas das outras. Dona Rosa, a mais velha do grupo, se aproximou, com um olhar sério e penetrante. Elsa, você sabe o que ele pode fazer. Não podemos deixar isso barato. Eu sei, Dona Rosa. Mas não posso mais recuar. É hora de tomarmos as rédeas da nossa história, respondeu Elsa, consciente de que estava liderando algo maior do que apenas um levante contra uma figura do passado. Naquele momento, um pequeno grupo de mulheres surgiu, trazendo expectativa e determinação nas expressões. Elas estavam com Elsa, e a força dela se multiplicava ali. Estamos com você, Dona Elsa. A nossa voz vai ser ouvida, gritou Dona Clara, levando as outras a acompanhá-la em um coro de apoio. Sentindo a energia pulsante ao seu redor, Dona Elsa percebeu que não era apenas uma questão de seu enfrentamento pessoal com Miguel, mas de cada uma delas. Casos de assédio, intimidação e silenciamento que haviam se instalado na comunidade eram finalmente trazidos à tona. Com isso, um novo entendimento florescia, e a luta dela se interligava, formando uma teia de resistência que não poderia ser facilmente rompida. À medida que o grupo se formava, Dona Elsa propôs uma nova reunião. Era necessário planejar. Elas dividiriam tarefas, mobilizariam mais pessoas e intensificariam seus esforços. As vozes que antes eram abafadas pela opressão se tornariam um grito coletivo pelas mudanças que desejavam ver. Com renovado vigor, Dona Elsa começou a articular as ações. Vamos nos reunir toda semana. Precisamos trazer mais mulheres, realizar encontros, conversar com aqueles que ainda não se uniram. A nossa força está na união, disse ela, com o olhar firme. Mas no fundo, uma sombra persistia. A certeza de que Miguel reagiria. Ele não era alguém que aceitasse um desafio facilmente, e a ideia de que poderiam ser alvos de sua vingança começava a pairar sobre seus corações como um manto pesado. Naquela mesma noite, enquanto Elsa chegava em casa, a insegurança apertou seu peito. As lembranças de momentos em que a vida fora mais simples, antes de Miguel se tornar a sombra que pairava sobre sua comunidade, vieram à tona. Lembrou-se de antigas festas de família, brincadeiras da infância. Um tempo em que o amor e a esperança eram os principais protagonistas de sua narrativa. Enquanto isso, no fundo da mente de Miguel, a fúria borbulhava. Ele não poderia permitir que aquela mulher desafiadora continuasse com sua missão de libertação. Suas conexões, suas ameaças, estavam se preparando para fazer o que os poderosos sempre fazem quando se sentem ameaçados. Atacar. O que se seguiria seria uma batalha que Elsa e suas aliadas poderiam não imaginar. O próximo movimento de Miguel prometia ser ainda mais traiçoeiro e invisível. Depois de tantas promessas de vingança, chegava a hora de ver até onde sua coragem e união poderiam levá-las. A madrugada não trouxe paz. Com o raiar do dia, uma nova esperança e temor dançavam lado a lado na vida de Dona Elsa. Estariam elas preparadas para o que Miguel estava prestes a lançar sobre elas? Era hora de confrontar não apenas um homem, mas todo um sistema que havia se estabelecido para silenciá-las. Amanhã prometia ser um divisor de águas. Mas o que Dona Elsa ainda não sabia era que esse confronto também traria revelações sobre seu próprio passado, segredos que poderiam mudar tudo. O dia amanheceu nublado, como se a própria natureza estivesse ciente do que estava por vir. Dona Elsa só conseguiu dormir algumas horas, e mesmo assim, seus sonhos eram marcados por pesadelos de confrontos e gritos abafados. Ao acordar, um peso no peito a acompanhava enquanto ela se preparava para a reunião. A determinação que sentia precisava ser compartilhada, e a esperança de que aquelas mulheres poderiam mudar suas vidas a mantinha firme. Cada passo em direção ao centro comunitário parecia pesar mais do que o anterior. Quando finalmente chegou, as mulheres que conhecia estavam lá, e a atmosfera era carregada de expectativa. Entre elas, Dona Rosa já havia organizado o espaço, com mesas dispostas em um círculo, reforçando a ideia de união e coletividade. As conversas eram sussurros nervosos, mas cada olhar trocado trazia uma sensação de pertencimento. Dona Elsa, ao se colocar à frente do grupo, sentiu sua voz falhar por um breve momento.
mas se recordou do porquê estava ali. Com o coração acelerado, começou: estamos aqui para transformar nossas vozes em um único grito. Assim como um rio se une ao mar, temos que nos unir para que nossa força seja imensurável. As mulheres a rodeavam, suas expressões refletindo coragem e uma mistura de medo. E o que vamos fazer agora, Elsa? Perguntou Dona Clara, ansiosa. Precisamos documentar tudo. Nossas histórias, os abusos que já vivemos e as ameaças que continuam a nos perseguir. Cada uma de nós tem um papel nesse movimento, respondeu Elsa, sentindo que o ardor de suas palavras ecoava em cada uma delas. Num gesto simbólico, elas começaram a compartilhar suas experiências. Histórias de tempos difíceis, humilhações, conquistas e também suas esperanças. Cada relato soava como um golpe na opressão que viviam, e quando terminou a primeira rodada de partilhas, um murmúrio de conexão se formou. O espaço, antes apertado, agora irradiava uma energia poderosa. Entretanto, no fundo de Dona Elsa, uma preocupação persistia. Miguel, aquele que sempre obstruía seus caminhos, não ficaria inerte. A necessidade de agir rápido era urgente. Elas lembrou: se formos atacadas, devemos ser um escudo umas para as outras. Temos que estar preparadas e proteger nossa comunidade. Mas, enquanto falava, Elsa não conseguia calar a consciência que a alertava. A cada palavra era como se Miguel estivesse atrás dela, pronto para se aproveitar de uma brecha em sua força. A reunião teve seu ponto alto quando, de repente, um barulho alto reverberou do lado de fora do centro comunitário. As mulheres pararam e se entreolharam, receosas. A porta se abriu abruptamente, e Miguel apareceu, envolto em um ar de arrogância que fazia o estômago de Elsa revirar. Ele olhou para o grupo, sorrindo ironicamente. Vejo que vocês decidiram se reunir aqui, mas não sei se estão preparadas para as consequências disso. Acomodem-se em suas cadeiras, pois o espetáculo está prestes a começar, disse ele, com um tom que misturava desprezo e ameaça. A tensão no ar era palpável. Elsa sentia o coração disparar, mas ao lado dela, as mulheres também se ergueram. As mãos se entrelaçaram em busca de coragem, e nos olhos de cada uma brilhava uma chama que nem Miguel poderia apagar. O jogo de poder estava iniciado, e Elsa sabia que não haveria volta. O que cada uma delas faria a partir daquele momento poderia mudar suas vidas para sempre. Estariam dispostas a lutar contra o medo e a opressão, mas o que Miguel tinha na manga ainda era um mistério. O próximo movimento seria decisivo, e a batalha delas culminaria em uma revelação que poderia fazer a história de suas vidas mudar para sempre. O silêncio após a entrada de Miguel ecoava como uma bomba prestes a explodir. As mulheres se entreolhavam, a inquietação em seus olhares refletindo um misto de medo e determinação. Elsa respirou fundo, buscando a coragem que a havia movido até ali. Era hora de lutar pelo que acreditavam. Saia, Miguel! Gritou uma das mulheres, suas palavras trazendo um fio de esperança ao grupo. Miguel, por sua vez, soltou uma risada sarcástica. Vocês realmente acham que podem me intimidar? Eu sou a voz que ecoa aqui. E vou fazer com que todas conheçam suas verdades. Ele se inclinou levemente, encarando Elsa. O olhar dele era como um corte, profundo e dolorido. Você, principalmente, será a estrela deste show. Dona Elsa sentiu um calafrio, mas também uma centelha de revolta. Aquela era a hora de transformar o medo em força. Nossas histórias nunca foram suas, Miguel. Hoje, elas se tornam vozes de esperança. As mulheres ao redor dela começaram a se agitar, murmurando entre si. Elas se levantaram, uma a uma, sentindo a energia do grupo crescer. O poder da coletividade pulsava no ambiente, e Elsa percebeu que Miguel estava subestimando cada uma delas. Vocês pensam que podem se organizar contra mim, mas eu conheço cada uma de vocês, seus medos, suas fraquezas. Ele deu um passo à frente, olhando para Dona Rosa. Você, por exemplo, ainda se lembra da última vez que tentou me desafiar? Teve suas consequências, não teve? Os olhos de Dona Rosa brilharam de vergonha e raiva, mas, sem hesitar, ela respondeu: e é por isso que estamos aqui, Miguel. Para que essas consequências não voltem a nos assombrar. Um silêncio pesado tomou conta do espaço novamente. A luta não era apenas de Elsa, mas era a batalha de todas. A cada punho cerrado, a cada olhar firme, a união crescia de forma palpável. Precisamos mostrar a ele o que somos, disse Dona Elsa, sentindo o calor da emoção tomar conta de seu corpo. O medo tem que ser enfrentado, e hoje, nós erguemos nossas vozes juntas. As mulheres começaram a se manifestar. Algumas contaram brevemente suas histórias, outras relataram incidentes que Miguel havia causado.
Cada palavra era como um golpe na estratégia dele, desmantelando suas ameaças com coragem. Uma a ponto Miguel começou a perder a postura, seu sorriso de ironia se desvanecendo. O poder da coletividade era mais forte do que ele imaginava. Isso é só o começo. Às vezes, as verdades precisam ser ajustadas, disse ele, tentando recuperar o controle. Mas as mulheres, agora, não iriam desmoronar. Elas se uniram em uma resiliência inquebrantável, cada uma expressando o que sentia com a força de quem havia vivido em silêncio tempo demais. Você não pode controlar nossas histórias, gritou Dona Clara. Nosso grito ecoará além de você. A atmosfera estava eletricamente carregada, e o sorriso de Miguel era agora uma máscara de incerteza. Elas não precisavam mais de permissão, estavam finalmente começando a se libertar. Elsa respirou fundo ao notar que aquela energia poderia impulsionar um movimento significativo. Mas, assim que tudo parecia estar mudando a seu favor, Miguel fez um movimento inesperado. Com a mão no bolso, ele retirou um documento. Se estão dispostas a me desafiar, talvez queiram ver isso. As mulheres congelaram, a expectativa fazendo os corações pularem. O que seria aquele documento? Um plano, uma ameaça? O futuro delas poderia depender daquela peça de papel. O momento de decisão estava se aproximando, e o que Miguel revelaria poderia desfechar uma tempestade ou abrir as portas de uma nova esperança. O que aquele homem estava prestes a mostrar poderia mudar tudo. As mãos de Miguel tremiam levemente enquanto ele abria o documento, a tensão no ar era palpável. Um ruído baixo se espalhou entre as mulheres. Elas trocavam olhares preocupados, mas também determinados. Ali estavam, mais unidas do que nunca, e a coragem crescia com cada respiração. Isso aqui é o que pode destruir suas vidas, ele disse, segurando o papel como uma arma. É uma lista de promessas não cumpridas, falhas e culpados. Prometi que revelaria tudo, e agora, a oportunidade está aqui. Elsa podia sentir seu estômago revirar. Lamentos e medos vieram à tona, mas a força coletiva as impedia de recuar. Ela olhou para as amigas ao redor. Cada uma delas carregava uma história de dor, mas também um desejo ardente de mudança. Não podemos deixar que isso nos controle novamente, disse Elsa, com a voz firme. Ela se adiantou, enfrentando Miguel com bravura. Nossas histórias não são o que você faz delas. São nossas para contar. Miguel arqueou uma sobrancelha, surpreso com a determinação dela. Incrível como o desespero pode transformar fraqueza em força, respondeu, tomando um passo à frente, tentando intimidá-la. Mas vocês não sabem o que estão enfrentando. E você não sabe a força que temos. Gritou Dona Rosa, agora liberando sua própria energia. Estamos aqui para dar voz ao que você tentou silenciar. Essas palavras repercutiram pelas paredes do espaço. As demais mulheres levantaram os punhos, sentindo a emoção pulsar em suas veias. O medo de Miguel estava começando a permanecer no passado, enquanto a esperança se firmava como uma luz. Esse documento é só papel, gritou Dona Clara. A verdade não se apaga com rótulos e ameaças. Miguel começou a olhar ao redor, percebendo que a energia tinha mudado. O poder da coletividade, a transformação que acontecia diante dele era como uma força da natureza. A áurea inabalável das mulheres se destacava, e ele não poderia contê-las. Mas foi aí que algo mudou. Miguel, em um último esforço, ousou fazer uma ameaça. Se querem se levantar, lembrem-se de que eu tenho a mídia do meu lado. Sua verdade pode não ser a que todos conhecem. O que acontece aqui hoje pode acabar em algo muito maior do que imaginam. Ele sorriu, mas a arrogância estava começando a desmoronar. As mulheres não se deixaram abalar. A coragem delas era uma onda de apoio. Então vamos começar a contar essas histórias, sim? Vamos mostrar ao mundo quem somos. Disse Elsa, sentindo as lágrimas se misturarem ao seu sorriso. O grupo se uniu, formando um círculo apertado de força. Cada mulher estava disposta a lutar. O medo que antes as paralisava agora era combustível para a transformação. Mas Miguel não estava pronto para deixar a luta. Ele sabia que havia uma maneira de usar aqueles documentos, e seu olhar sombrio refletia isso. A máscara que ele usava estava prestes a se desfazer. Vocês pensam que podem vencer essa batalha, mas eu ainda tenho um truque na manga. Vão precisar de muito mais do que bravura para parar o que está por vir. A atmosfera tornou-se opressiva novamente. O que ele iria fazer? Elsa sentiu seu coração pulsar rápido. As palavras de Miguel ecoavam como um prenúncio de um futuro incerto. As mulheres se entreolharam, percebendo que a luta estava apenas começando.
O que ele não sabe, pensou Elsa, é que estamos mais preparadas do que ele imagina. Com o último olhar firme de determinação, elas decidiram que logo teriam a chance de mostrar a Miguel o verdadeiro poder de suas histórias, mas o que ele ainda escondeu deixava um frio na espinha. O verdadeiro jogo estava prestes a ser revelado. Que truque Miguel podia ter na manga? A esperança e o medo agora dançavam juntos em um fio tênue. Elsa respirou fundo, tentando controlar a adrenalina que corria por suas veias. O olhar firme de Miguel a desafiava, mas ela sabia que não era momento para hesitar. Uma ideia se formou em sua mente como um relâmpago. As histórias, suas histórias, podiam ser a arma mais poderosa contra as ameaças de Miguel. Temos que compartilhar nossos relatos, ela sugeriu, levantando a voz para ser ouvida por todas. Precisamos mostrar que cada uma de nós tem um valor inestimável. Esse documento não é nosso fim, é o começo de algo novo. Dona Rosa assentiu, absorvendo as palavras de Elsa. Se somos fortes juntas, imagina o que podemos fazer contando a verdade. Vamos fazer ecoar nossas vozes. O grupo murmurou em concordância, a confiança se espalhando como uma chama. Miguel cruzou os braços, observando a agitação crescendo entre as mulheres. A tensão dele se transformava em desespero, como se soubesse que estava perdendo o controle. Vocês acreditam que uma simples história pode mudar alguma coisa? O mundo não está interessado em dores passadas, mas sim em escândalos. Dona Clara não se deixou intimidar. E se as dores forem a chave para abrir portas que você nunca imaginou? Você não vê? Nossa vivência é mais poderosa do que qualquer escândalo. Queremos mostrar ao mundo a força de cada uma de nós. As mulheres começaram a se agrupar, cada uma pegando de volta sua voz. Agora, não era apenas Elsa a falar. Era uma sinfonia de relatos se desenrolando. Eu perdi o emprego por causa da sua mentira, começou uma mulher com lágrimas nos olhos. E cada dia foi uma luta para recomeçar. Outra mulher, de cabelos grisalhos mas com uma determinação jovem, levantou a mão. Eu fui silenciada por muito tempo, mas hoje vou contar o que aconteceu. Ninguém pode apagar as lembranças da gente. Elsa observava aquela transformação, aquecida pelo calor da união. A coragem de cada uma era um chamado para abrir seus corações. Com cada relato, aquele espaço anti-sombrio se iluminava com a força das histórias compartilhadas. Miguel, você pode ter a mídia ao seu lado, disse Elsa, agora com uma coragem que até ela mesma desconhecia. Mas a nossa verdade é mais forte do que qualquer notícia manipulada. Quando as pessoas ouvirem nossas vozes, você verá quem realmente somos. Miguel agora parecia desconfortável. Seus olhos percorreram o grupo, e a energia que antes lhe dava poder parecia murchar. Isso é tudo uma tática de distração. Ninguém se importa com vocês. Uma jovem do grupo retrucou, você está errado. Temos mais apoio do que imagina. Estamos fadadas a contar nossas verdades e não vamos recuar. O clima era de revolta e ao mesmo tempo de solidariedade contagiante. Elas sentiram, em todo o corpo, que algo inquebrável se formava. E foi nesse momento de pura força coletiva que Elsa teve uma ideia ainda mais ousada. Vamos documentar nossas histórias em vídeo. O mundo precisa ver quem somos. Vamos postar nas redes sociais e fazer um movimento global, anunciou, quase sem pensar. A empolgação do grupo aumentou. O murmúrio agora era de animação. Miguel, percebendo que seu plano estava se desmoronando, tentou recuperar o controle. A mídia não vai dar atenção a vocês. Vocês são só mulheres sem voz. Mas ele estava enganado. As mulheres se uniram, decididas. As mesas viraram, as cadeiras foram empurradas para os lados, e no lugar do medo, havia apenas um objetivo claro: libertar suas vozes. A sala estava cheia de 1000 emoções. O clima de luta, a determinação no ar e o futuro se abrindo diante delas. O desafio era grande, mas a força era imensa. Ninguém mais poderia silenciá-las. Então, antes que Miguel pudesse protestar ou tirar proveito da situação, Elsa se posicionou na frente dele, com um gesto ousado, apontou para o celular que descansava sobre a mesa. Está na hora de você também contar sua verdade, Miguel. O que você tem a esconder? Neste instante, um silêncio comprimido tomou conta do ambiente. O olhar de Miguel se transformou, e um frio intenso percorreu a espinha de Elsa. O que ele tinha a dizer poderia mudar tudo novamente. E se eu disser que tenho muito mais do que apenas um papel em mãos? Ele murmurou, desafiador. O coração de Elsa disparou enquanto as outras mulheres ao redor a olhavam com expectativa.
A batalha estava longe de acabar, mas agora o que estava em jogo era bem maior do que imaginas. Que segredos Miguel ainda escondia? A verdade estava prestes a vir à tona, mas a pergunta pairava no ar. Seria o suficiente para detê-lo? O silêncio que seguiu a provocação de Miguel era quase palpável. As mulheres trocaram olhares carregados de expectativa e uma pontada de medo. Elsa sentia uma mistura avassaladora de nervosismo e coragem. O que Miguel poderia revelar? Seria algo que poderia derrubá-las, ou ao contrário, serviria como a virada que elas tanto precisavam. Você não pode intimidar a gente. Dona Rosa se lançou em defesa. Estamos cansadas de sermos silenciadas. Se você tem algo para nos contar, que seja agora. A firmeza da voz da mulher mais velha ressoou como um tambor no coração de Elsa, que se sentiu mais forte ao ouvir. Miguel respirou fundo, como se estivesse se preparando para um combate. Seus olhos brilhavam de uma forma que deixava claro que ele tinha algo em mente. Muito bem, ele começou, o tom desafiador ainda presente em sua voz. Eu sei coisas sobre cada uma de vocês. Coisas que, se eu decidir contar, podem arruinar suas vidas para sempre. As palavras dele balançaram a sala como um vento forte. Elsa sentiu a adrenalina subir, mas também a determinação. Se você acha que vai nos abalar com isso, está muito enganado. Nós já sofremos, Miguel. Nossas vidas não são um segredo, elas são parte de quem somos. E isso não pode ser usado contra nós. Miguel sorriu acinzentado. Talvez não. Mas, e se eu falar sobre o passado de uma de vocês? O que vocês fariam? Ele se dirigiu ao grupo como um caçador diante de sua presa. Eu não sou uma presa. Uma jovem gritou, quebrando o gelo. Você pode ter suas ameaças, mas estamos aqui para criar algo novo. A força das nossas histórias vale mais do que suas mentiras. O grupo se aglomerou, formando uma barreira emocional contra as investidas de Miguel. Elsa sentia que cada palavra delas era uma camada de proteção, como um escudo invisível que se levantava contra o medo e a opressão. Você pode tentar derrubar a gente com seus segredos, mas a verdade tem uma força que você nem consegue imaginar, disse Elsa, sentindo a força da solidariedade crescendo. E se você está escondendo algo que pode apressar seu fim, pode ser que agora seja o momento de revelar o que realmente importa. Os olhos de Miguel brilharam, e por um breve instante, Elsa avistou a dúvida no rosto dele. Você não tem ideia do que está dizendo, retrucou, mas a insegurança começava a transparecer. Dona Clara se aproximou, tentando manter a tensão sob controle. Miguel, o que você tem a esconder? Não é só uma luta de poder. É a vida de mulheres que você decidiu atacar. Que tipo de homem você quer ser ao abrir essa caixa? Um turbilhão de murmúrios ecoou pela sala. Elsa estava prestes a perder a paciência, mas tomou um segundo para respirar e centrar seus pensamentos. Ela só queria que Miguel revelasse suas cartas. Será que o jogo estava finalmente mudando? Miguel hesitou, os dedos tamborilavam na mesa. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Acho que você certamente está subestimando o que eu sei, ele começou, mas um olhar desafiador de Elsa o fez parar. Mostre sua verdadeira face, ela exigiu, sua voz ecoando com força. O que ele tinha a revelar poderia ser sua própria ruína. E se ele tivesse em mãos as informações que poderiam reverter toda a situação a favor delas? O silêncio durou, mas o eco da determinação feminina encheu a sala. As histórias que elas estavam prestes a contar precisavam ser vistas e ouvidas, e o momento era agora. Mas o que Miguel tinha a dizer poderia mudar tudo. E, ao mesmo tempo, Elsa se perguntava se seria possível que a verdade fosse mais poderosa do que qualquer segredo sombrio que ele guardasse. Que revelações estavam prestes a emergir? Conforme o clima de expectativa aumentava, Elsa sentiu seu coração pulsar. Ela sabia que a batalha estava apenas começando, e a única coisa certa era que, independentemente do que acontecesse, as vozes daquele grupo seriam ouvidas. Era hora de descobrir quais segredos estavam prestes a vir à tona e o que isso significaria para todas elas. A sala estava mergulhada em um silêncio tenso, um momento carregado de expectativa. Os olhos de Dona Elsa estavam fixos em Miguel. Sua presença agora era como uma tempestade prestes a desabrochar. O que ele tinha a revelar? Enquanto ele abria a boca, Dona Elsa sentiu a adrenalina correr em suas veias. Era um momento de transformação, e ela não estava disposta a recuar. Tudo que você fizeram por conta das suas histórias pode se virar contra você, Miguel começou, sua voz cheia de desprezo e arrogância. As revelações que tenho nas mãos têm o poder de destruí-las. Dona Rosa hesitou um pouco, mas logo se ergueu.
Você não pode nos intimidar mais, Miguel. O tempo do medo acabou. Um murmúrio de concordância ecoou entre as mulheres. A união que tinham construído se transformava em um escudo contra aquele homem que sempre utilizou o medo como arma. No fim, a verdade vai prevalecer, respondeu Elsa, sentindo a coragem crescer em seu coração. Se você tem algo para dizer, que seja agora. Miguel a encarou com desdém. Vocês acham que posso ser derrubado com palavras vazias? DOCS e documentos do passado de vocês? Que planinhos de resistência vocês andaram armando? Não passei minha vida apenas observando. Conheço cada um dos seus segredos. Nesse momento, Elsa sentiu um frio na espinha, mas respirou fundo. O que você não entende é que a nossa força reside precisamente nas nossas fraquezas. Nossas verdades são o que nos forma, mesmo que você queira usá-las como arma. O clamor de apoio às suas palavras iluminou o espaço, e as mulheres começaram a erguer suas vozes em uníssono. Estamos prontas para enfrentar o que vier. Se a verdade é a sua arma, então saiba que nós também temos a nossa. Miguel hesitou. Sua máscara de autoconfiança começava a rachar. Vocês não sabem o que estão enfrentando. Meus contatos. Seus contatos não podem apagar quem somos. Gritou uma das mulheres do grupo. Está na hora de mostrarmos ao mundo o que acontece aqui. Elsa concordou e ergueu a cabeça, determinada. Hoje, vamos transformar nossa dor em força. Vamos juntos dar visibilidade à nossa luta. É hora de gravar nossas histórias e levá-las ao mundo. E assim começou um frenesim de organização. As mulheres se juntaram em um círculo, arramando câmeras, celulares e papel e caneta para anotar as histórias. Elsa se tornou a guia daquela revolução silenciosa. Cada relato, cada lágrima e cada riso eram a prova da luta que travavam contra Miguel e suas mentiras. A cada nova gravação, Elsa notava a força se multiplicando. Histórias de silenciamento, de dor, de superação e de uma união inquebrantável brotavam. Aquela energia pulsante parecia estar libertando todas elas das garras do medo. As paredes daquele local antes opressivas agora vibravam com a força das vozes que se uniam. Miguel, vendo sua estratégia despencar, começou a se apoptar. A mídia não vai lhes dar atenção. Vocês são só um punhado de mulheres insignificantes. Dona Clara não hesitou em refutá-lo. E quão errada você está, Miguel. Jamais subestime o poder das mulheres. O que está prestes a acontecer não apenas vai mostrar a você, mas ao mundo inteiro quem realmente somos. O calor da revolta se espalhou. O medo que uma vez dominou o espaço pela presença dele começou a evaporar. As mulheres, agora conectadas pela dor, estavam determinadas a não deixar que suas vozes continuassem a ser sufocadas. Dona Elsa, empoderada pela verdade do que estava ali, finalmente olhou para Miguel e disse: Você pode ter tentado nos calar, mas suas palavras já não têm o peso que você imagina. O que você pensou que poderia virar uma fraqueza, só se tornou nossa maior força. O semblante de Miguel escureceu. Ele começou a perceber que havia subestimado todas ali. Isso não acaba aqui, ele retrucou, mas mesmo assim havia um tremor na sua voz. Alguém tinha apunhalado sua arrogância muito firmemente, e suas ameaças já não soavam tão ameaçadoras. O ambiente estava carregado, mas agora não era mais de medo. Havia esperança, havia coragem e uma determinação inabalável. As mulheres, agora juntas, eram um movimento que tinha o poder de mudar sua própria história e a de Monte Alegre. A batalha de Dona Elsa não havia terminado, mas a virada já estava em curso. As vozes poderiam ser abafadas por muito tempo, mas, unidas, elas tinham se tornado um eco ensurdecedor. O dia amanheceu mais claro em Monte Alegre. Dona Elsa olhou pela janela de sua casa, o sol brilhando com uma nova promessa. As vozes que haviam se levantado não poderiam mais ser caladas, e, juntas, elas fariam um novo capítulo ser escrito. O amor que tantas vezes foi desrespeitado agora se mostrava como a força que poderia transformar destinos. Não estamos sozinhas, e nunca mais estaremos, pensou Elsa. O futuro ainda era incerto, mas ao seu lado, havia outras mulheres dispostas a lutar por sua verdade, por sua justiça, e, acima de tudo, por seus sonhos. A luta ainda continuaria, mas agora com uma nova luz. A transformação que começaram a vivenciar era apenas o início. E, no fundo de seus corações, todas sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude-nos a compartilhar essa mensagem de esperança para mais pessoas.
Comente suas reações e sentimentos sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Não espere nem mais um segundo. A luta pelo empoderamento feminino e a força da união precisa ser vista.